Olá, bom dia, pessoal. Bem-vindos à aula. Bom dia, Eduarda. Bem, creio que podemos começar. Estou aqui compartilhando a tela. Vamos, então, finalizar os exercícios que estávamos fazendo sobre a classificação do sujeito. Um minutinho. Deixa eu ver onde nós paramos. Aqui. Então, nós temos três orações, e a partir dessas três orações, precisamos definir quais são os sujeitos de cada uma delas e, a partir disso, marcar a opção correta com relação à classificação dos sujeitos. Deixa eu ver o que alguém escreveu assim. Há crianças sem carinho, disseram-me a verdade e construíram-se empresas. Creio que podemos fazer em 2 minutinhos. Ah, sim, obrigado. Alguém disse que essa já foi respondida, é a letra A. Sim, foi. Desculpa. Foi uma das últimas que fizemos ontem. É a letra A porque o verbo haver, quando indica existência, ele não vai para o plural, portanto, ele não se flexiona, ele é impessoal. E no caso, disseram-me a verdade, né? Não está na primeira pessoa, nem na segunda pessoa, então, portanto, não pode ser sujeito oculto. E construíram-se empresas, neste caso, né, é sujeito simples. Então, é inexistente, determinado e simples, conforme nós vimos ontem. Agora, vejamos essa questão. Assinale a alternativa em que há oração sem sujeito. Somente em uma delas, nós temos oração sem sujeito.
Isso mesmo, Gabriela. Aliás, Gabriele. Vamos, então, verificar. Existe um povo que a bandeira empresta, né? Quando nós temos uma oração iniciada com verbo e nós temos um sujeito, precisamos colocá-la na ordem correta, ou seja, na ordem tradicional, para que assim consigamos identificar. Então, um povo existe que a bandeira empresta. Então, na verdade, aqui o sujeito é um povo, né? O verbo existir e que a bandeira empresta seria uma oração secundária. Então, sim, aqui nós temos uma oração com sujeito. Embora com atraso, haviam chegado, né? Nesse caso aqui, nós temos um sujeito indeterminado. Por quê? Porque nós não temos a marcação do sujeito, o que nós temos é uma indicação verbal, haviam chegado, mas esse verbo não nos permite, pela sua desinência, identificar. Então, está na terceira pessoa, é indeterminado. Existem flores que devoram insetos. Vejam que, neste caso, o sujeito é flores. Alguns de nós ainda tinham esperança de encontrá-lo, né? Então, sujeito, alguns de nós, núcleo do sujeito, alguns. Então, sujeito simples. Há de haver recurso desta sentença. Nesse caso aqui, temos o verbo haver com sentido de existir. Isso significa, portanto, que o sujeito é inexistente, é um índice de inexistência do sujeito. Como eu disse, o verbo haver indicando existir, o verbo fazer indicando tempo, o verbo ser indicando horário. Então, a letra E é a opção a ser marcada. Aqui é um caso curioso, porque nós temos o verbo haver empregado duas vezes. Porque o verbo haver, no português, pode funcionar como verbo principal ou como verbo auxiliar. Neste caso aqui, está funcionando das duas formas. Há o verbo haver, que é o verbo principal, e o verbo haver com verbo auxiliar. Nós raramente usamos no nosso dia a dia o verbo haver como auxiliar. No lugar dele, nós utilizamos o verbo ter. Por exemplo, nós temos enfrentado muitos desafios. Então, nós usamos o verbo ter como auxiliar, enfrentado o verbo principal. Mas nós poderíamos fazer a mesma oração com o verbo haver auxiliar. Nós hemos enfrentado muitos desafios. Eu tinha feito muitas tarefas. Eu havia feito muitas tarefas. Eu tivera muitas boas lembranças. Aliás, eu havia tido muitas boas lembranças. Eu houvera tido muitas boas lembranças. Nós podemos usar, então, o verbo haver, indicando auxiliar de outro verbo. Mas nós raramente usamos, por isso acontece aqui essa dificuldade. Por isso que às vezes a gente diz assim, eu hei de vencer.
é o verbo haver sendo empregado aqui como auxiliar, né, do verbo vencer. Vejamos essa outra opção. Nas orações a seguir, as chuvas abundantes, pródigas, violentas, fortes, anunciavam o verão. Eu e você vamos juntos. Vendeu-se a pá. O sujeito é, respectivamente, o quê? Creio que podemos fazer em 2 minutinhos. Muito bem. Isso mesmo. Isso mesmo, Larissa. Vejamos então como podemos responder. Nessa primeira oração, nós temos até onde vai o sujeito da primeira oração. Como eu sei até onde vai o sujeito? Quando eu localizo o quê? O verbo. Isso, localizei o verbo anunciavam. Tudo que está antes de anunciavam é o sujeito. Aí eu preciso saber então, é um sujeito simples ou composto? Olha como ele é grande, as chuvas abundantes, pródigas, violentas, fortes. Que tipo de sujeito será esse? Bem, para saber qual é o tipo de sujeito, eu preciso localizar núcleos. Vejamos. Todas essas afirmações aqui, abundantes, pródigas, violentas, fortes, dizem respeito a basicamente uma coisa só: chuvas. Então é um sujeito simples. É preciso prestar atenção, porque às vezes o tamanho do sujeito não indica quantidade, né? Então é um sujeito simples. Eu e você vamos juntos. Vejam que aqui é uma oração bem menor, né? Mas é um sujeito composto. Eu e você temos 2 núcleos. Vendeu-se a pá. Como eu disse, quando nós temos essas orações, vendeu-se, contam-se, vendem-se, nós temos um sujeito simples. É como se a pá se vendesse, né? Não tem muita lógica, mas como eu já disse em aula anterior, a gramática muitas vezes não tem lógica, né? Então, neste caso aqui, é um sujeito simples. Então, é exatamente a letra D, simples composto a pá, né? Certo. Vejamos essa outra questão aqui. Assinale a alternativa em que nada, a palavra nada, funciona como sujeito.
Não é não, Mateus. Não é. Isso mesmo, Vitor. Sim, Gabriel. Vejamos, então, como responder a essa questão. A língua é muito polivalente, tem várias funções. E muitas vezes uma palavra no nosso português pode ter vários usos diferentes. Isso, Edviges. Pode ter vários usos diferentes. Né? Isso acontece com a palavra nada, mas é preciso, então, observarmos como ela está empregada de forma diferente. Ó, nada vi. Eu preciso aqui observar pela desinência do verbo ver que ele está na primeira pessoa do singular e que, portanto, ele indica que há o sujeito oculto eu. Então, eu nada vi, ou eu vi nada. Então, é um sujeito oculto. O nada não funciona como sujeito neste caso. Nada quer. Bem, vamos também olhar o verbo e observar pela sua desinência se eu consigo identificar se há um sujeito e se o nada corresponde a um sujeito. O verbo querer está na terceira pessoa. Então, isso significa que eu tenho um sujeito indeterminado. É alguém, ou ele, ou ela, ou a criança, ou o idoso, ou o que quer que seja. Nada quer. Então, eu tenho um sujeito indeterminado. Nada somos. Pela desinência do verbo ser, somos, indica, então, que o sujeito aqui é oculto nós. Então, está na primeira pessoa, eu posso dizer que é um sujeito oculto. Nós somos nada. Letra D, nada me perturba. Agora, aqui nós temos um verbo perturbar. Ah, será que é o sujeito eu? Vamos ver. Perturba, né? Está em qual pessoa? Primeira, segunda ou terceira? Está na terceira pessoa. Isso, está na terceira pessoa. Significa, então, que o perturba se refere a nada e não a mim. Então, por isso, aqui nós temos o nada funcionando como sujeito. Nada perturba a mim, ou nada me perturba. E a letra E, nada não, esquece. Vejam que o nada não funciona como sujeito, porque ele nem está ligado a um verbo. Né? Aqui nós temos o verbo esquecer, mas vejam que ele está, como nós vimos ontem na música, ele está se dirigindo a alguém. Isso significa que está na segunda pessoa. E se é na segunda pessoa, ele se refere a um oculto você. Então, a resposta certa é a letra D. Agora, façamos essa última questão. Assinale o tipo de sujeito e identifique o núcleo quando houver.
É isso mesmo, Eduarda, mas o núcleo tem que ser o elemento principal que indica o sujeito. Vou explicar daqui a pouquinho. Bem, eu acho que podemos fazer juntos, já que vocês já puderam observar as opções. Admitem-se estagiários e trainees. Vejamos aqui, temos estagiários, trainees, e ambas as palavras, ambos substantivos, estão ligados a um verbo que também está flexionado no plural. Significa, então, que estagiários e trainees se admitem. Significa, por isso, que nós temos um sujeito composto. E quais são os núcleos do sujeito composto? 2, estagiários e trainees. Então, é preciso prestar atenção quando nós temos uma oração iniciada com verbo e esse verbo acompanha, né? Esse verbo acompanha um pronome oblíquo, se, admitem-se. Caso não haja uma preposição logo depois, esse será um caso de sujeito simples ou composto, mas não o caso de um sujeito indeterminado, porque é a preposição que indica, em casos como esse, que o sujeito é indeterminado. Vejamos um caso diferente. Precisa-se de ajudante de cozinha. É um caso parecido com o da letra A? Sim, mas qual é a diferença aqui? Aqui eu tenho a preposição de. Precisa-se de. Essa preposição, né, impede, por exemplo, que o verbo acompanhe o sujeito, o substantivo. Então, por exemplo, precisa-se de ajudantes de cozinha. O verbo continuaria no singular, porque ele não diz respeito, né, ao suposto sujeito ajudante ou ajudantes. Então, a preposição de é que vai indicar, nesses casos, com verbo seguido de pronome se, se o sujeito é simples ou indeterminado. Na letra A, o sujeito é composto, né? Na letra G, o sujeito é indeterminado. Choviam pedidos de impeachment contra o governador. Temos chover aqui. Chover é um fenômeno natural. Não. Nesse caso, o verbo chover está sendo usado em seu sentido conotativo, figurado, né? Então, não posso dizer que se trata de um fenômeno natural. Então, se não é fenômeno natural, é porque eu tenho um sujeito. Sim, choviam está no plural. Então, esse verbo no plural deve estar ligado a um sujeito que também esteja no plural. Pedidos de impeachment. Então, são os pedidos de impeachment que estão chovendo. Então, eu tenho aqui um sujeito simples, pedidos de impeachment. E qual é o núcleo do sujeito? Pedidos, porque de impeachment é apenas um qualificativo para pedidos. Sejam felizes longe de mim. Vejamos aqui
observemos se conseguimos indicar pela desinência a qual pessoa esse verbo se dirige. Sejam. Neste caso aqui, nós teríamos duas possibilidades. Se o contexto me ajudasse, eu poderia dizer que esse verbo está na terceira pessoa. Por exemplo, o que você quer para eles? Sejam felizes longe de mim. Mas aqui nós não temos o contexto indicando isso, portanto, temos que admitir que aqui é como se eu estivesse me dirigindo a um grupo de pessoas e dissesse a esse grupo: sejam felizes longe de mim. Então, neste caso aqui, eu estou me dirigindo a uma pessoa ou algumas pessoas, eu tenho, portanto, uma segunda pessoa e a desinência verbal me ajuda a indicar, portanto, que é um sujeito oculto, vocês. É como se eu estivesse falando com vocês. Nada quero que não seja meu. Veja, o verbo querer, pela sua desinência, quero, indica que ele está na primeira pessoa do singular, portanto, tem o sujeito oculto eu. São mais de 11h30 da noite. E aí? Olha, vejamos que o verbo ser está no plural, mas ele não está concordando com 11, porque 11 está no singular. Isso significa, portanto, que o verbo ser, quando indica tempo, hora, ele é indicativo de sujeito inexistente. Então, é mais um item em que nós temos sujeito inexistente. O verbo ser indicando tempo, o verbo fazer indicando tempo e o verbo haver indicando existir. A propósito, letra F, faz séculos que você está se arrumando. Vejam que a oração começa com o verbo fazer, né? Esse verbo fazer não está acompanhando séculos, então séculos não pode ser o sujeito. Isso porque o verbo fazer, quando indica tempo, é impessoal. Portanto, é oração sem sujeito. Aí incorremos no mesmo caso que comentamos na aula passada. Faz séculos é a oração principal. Essa oração não tem sujeito. O sujeito, né, numa classificação sintática, será encontrado na oração subordinada, que começa com a conjunção que você está se arrumando. Aí tudo isso será sujeito dessa oração que não o possui. Bem, então como fica a classificação? Sujeito simples, sujeito composto, sujeito simples, sujeito oculto, sujeito inexistente e sujeito indeterminado. Ok? Bem, eu vou agora fazer a chamada e depois retornamos. Só um minutinho aqui. Amanda,
Presente. Arthur, de Paula. Presente. Presente. Arthur Vinícius. Camila Stephanie. Clara. Clarice. Presente. Eduarda. Edviges. Presente. Elisa. Presente. Gabriel Felipe. Presente. Gabriele. Presente. Gledson. Jennifer. Presente. Lívia. Presente. Mariana. Presente. Mateus. Rian. Vitor Ângelo. Presente. Vitor Gabriel. Wambembe. Presente. Ismael. Larissa. Presente. Yasmin. Presente. Samuel. Presente. Tauane. Bruna. Presente. Ok. Algumas pessoas estão com o nome mais atrás, eu imagino que depois vão organizar, porque há pessoas que entraram até nesta semana passada, né? Então, isso deixou o diário ainda sem a ordem de alunos tradicional. Mas, em breve, isso deve ser resolvido com os alunos tendo o seu nome colocado na ordem alfabética correta. Bem, tenho aqui um tempo esgotado para a aula, algumas pessoas responderam pelo chat, né? Eu vou verificar se a minha lista está errada, porque não sei o que está acontecendo. Vou conversar com a Carmen a respeito, ok? Bem, pessoal, nós temos mais outra aula hoje. Nessa outra aula, nós entraremos no estudo do predicado, ok? Então, até daqui a pouco. Tchau.